Fala pessoal, estamos de volta mais uma vez com os nossos vídeos, né? Depois de algum tempinho, tive aí um tempinho aí das aulas, né pessoal? Então pude preparar aqui essa aula para você, pra gente falar um pouquinho sobre inflamação aguda, tá? Lembrando que agora nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos introdutórios, tá certo? Mas a depender do engajamento, né, do interesse de vocês aí em ter mais assuntos sobre inflamação, tá certo? É só comentar aí embaixo. Professor, eu gostaria de tirar tal dúvida. Professor, o que é isso? Professor, fala mais um pouquinho sobre inflamação crônica, né? Detalha mais dos tipos de inflamação aguda, enfim, tá? Pode comentar aí embaixo. E se você está chegando aqui no canal a partir desse vídeo, ó, já dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal para você não perder, tá certo, pessoal, os próximos vídeos que virão, tá bom? Mas vamos, lembrando, falar um pouquinho sobre inflamação aguda nos aspectos introdutórios, tá certo, pessoal? Então, muita gente pensa, né, pessoal, que o fato de acontecer o processo inflamatório é algo que para o corpo humano seja algo maléfico, né? Mas muito pelo contrário, pessoal, a inflamação ela é benéfica, faz parte do processo fisiológico do corpo, tal. Então, pessoal, quando nós temos aí algum processo patológico, né, ó, alguma inflamação devido a um processo bacteriano que se instala, virótico, tá certo? Algum tipo de lesão, tá? Aquele processo inflamatório está acontecendo com um único objetivo: eliminação do micro-organismo e o reparo da lesão que aquele micro-organismo causa, tá certo? Então, pessoal, a inflamação ela é algo benéfica para o nosso corpo, tá? Mas a gente sabe que existem as condições que o processo inflamatório ele passa a ser maléfico, né? E quando que isso acontece, né? Quando é que a inflamação é um problema? É quando essas respostas inflamatórias elas tomam um padrão, né, exacerbado, tal. Então aumenta o processo inflamatório. Aí é onde a gente vai entrar com o cirurgião dentista, tal, com os agentes antiflogísticos, né? No caso aí a gente vai entrar com anti-inflamatórios para poder diminuir esse processo inflamatório que está aumentado, né? Então lembrando que o processo inflamatório é sim um processo benéfico, tá certo? Então se você não sabia, agora você está sabendo, né? Então vamos seguindo aqui. Professor, me diga aí, quais são as principais causas, né, de lesões nos tecidos no nosso corpo que pode induzir um processo inflamatório? Aí nós temos vários, né, gente? Ó, os agentes lesivos mais comuns são os químicos, físicos e os biológicos, tá certo? Mas nós temos também, por exemplo, condições em que os nossos tecidos são privados de suprimento sanguíneo. Essa privação de suprimento sanguíneo vai induzir o quê? Uma isquemia, tá certo? Então isso também vai gerar um processo inflamatório, tal. A gente tem processos de reações imunológicas, pessoal, relacionados a processos alérgicos, tal. Outra condição que é comum também os defeitos genéticos, tá? Então aqui são só alguns exemplos, tá certo, de condições que podem acontecer no nosso corpo que podem induzir um processo inflamatório, como você está vendo aqui, por exemplo, nessa figura, né, ó, um processo de queimadura, né? Aqui um arranhão, aqui nós temos aqui uma reação de hipersensibilidade, né? Ó, aqui nós temos as queimaduras, né? Ó, de primeiro, segundo grau, tal. Aqui, por exemplo, pessoal, muito provavelmente uma infecção causada aí por uma bactéria, tá certo? A gente tem essa coleção purulenta aqui na pele do paciente, né? Que são só alguns exemplos de processos inflamatórios que pode acontecer no corpo. Então, esses são algumas causas, né, de lesões teciduais aí que podem induzir um processo inflamatório, tá? E aí, professor, como eu designo, né, uma inflamação? Normalmente, gente, nós vamos acrescentar um sufixo "it" ao tecido ou órgão que está sendo acometido pelo processo inflamatório. Aí a gente tem vários, né, gente? Quem nunca escutou, né, um processo inflamatório aí, né, gente? Então nós temos aí, ó, a endocardite, a pancreatite, encefalite, a periodontite, né, ó. Então nós temos vários processos inflamatórios aí, e para designar o processo inflamatório nós temos o sufixo "it", tá certo? Acompanhado do tecido ou do órgão envolvido, tá, ó. E aí eu faço outra pergunta para você. Os processos inflamatórios são todos iguais? De maneira nenhuma, pessoal, tá certo? Tanto que didaticamente a gente classifica esse processo inflamatório quanto ao tempo de duração, tá certo? Quanto ao exudato, tá certo, gente? Quanto ao tipo de exudato, tá? A gente vai já saber o que é exudato, tá bom?
Então, quanto ao tipo de duração, pessoal, nós temos as inflamações agudas e as inflamações crônicas, tá? E por definição, as inflamações agudas, elas vão iniciar-se rapidamente e tem uma duração relativamente curta, diferente, né, da inflamação crônica, que ela vai se instalar por um período maior e tem uma maior duração. Isso é uma definição muito resumida para você, tá certo? Para que você possa entender a classificação das inflamações quanto ao tempo de duração, tá? Quanto ao exudato, o processo inflamatório ele pode ser seroso, hemorrágico, purulento, ulcerativo, tá certo? E fibrosa. Isso aqui, gente, são as classificações histológicas que a gente pode observar, tá? Ó, e se você quiser mais aulas sobre isso, tá certo? A gente não vai falar sobre esses tipos de classificação, mas se você quiser, né, mais aulas sobre esses tipos de classificações na parte histológica, já deixa um comentário aí, professor, fala mais um pouquinho sobre a classificação quanto ao exudato, tá certo? Então a gente vai preparar uma aulinha para você, tá bom? E aí, como que eu identifico a inflamação aguda, né? Pelos sinais flogísticos, gente. Nós temos os 5 sinais flogísticos característicos de inflamação aguda, né? Ó, eu vou ter o calor, o rubor, o tumor, a dor e a perda de função, tá certo? Então, todos esses eventos, pessoal, eles vão acontecer, por quê? Porque eu tenho condições acontecendo no tecido que vão repercutir clinicamente no meu paciente. Então, todos esses eventos aqui, esses sinais, tá certo? Que vocês estão vendo aqui, tá? Eles têm uma justificativa biológica, tá bom? E vamos aqui, ó, o que justifica esse aparecimento dos sinais flogísticos locais, né? Ó, então, gente, nós temos como resposta a essa pergunta os eventos vasculares e os eventos celulares. Tá certo? Então, o que vai justificar o aparecimento desses sinais flogísticos são os eventos vasculares e os celulares, tá? E normalmente, pessoal, numa inflamação eu tenho, né, ó, a agressão, tá certo? Começa lá na agressão, né, onde eu tenho lá por algum motivo uma contaminação por algum micro-organismo, ou então uma lesão por um trauma, ou uma queimadura, né? Enfim, começa pelo processo de agressão, tá certo? Logo em seguida eu vou ter a reação vascular no local, onde eu vou ter lá o aparecimento do calor e do rubor, tá certo? Logo em seguida eu vou ter o aumento da permeabilidade vascular, tá? E isso vai me gerar o edema ou o tumor, tá certo, gente? Ó, logo em seguida eu vou ter a proliferação de vasos sanguíneos no local que está sendo acometido, né, pelo processo inflamatório lá, tá? Ó, então nós vamos ter um aumento da vascularização local, tá? Devido a esse processo proliferativo vascular. Tá? Logo em seguida eu vou ter a reparação. Depois de todo o processo inflamatório se resolver, aí a gente tem o processo de reparação que vai combinar com a cicatrização. Mas, né, o que vai justificar todos esses sinais flogísticos aí da inflamação aguda são os eventos vasculares e os eventos celulares. Vamos entrar agora um pouquinho sobre os eventos que acontecem nesse processo inflamatório agudo, tá? Então imagina só, pessoal, que você está andando, né, e sem querer bate lá numa árvore que te machuca, né, num galho ou com alguma coisa parecida. Então você tem esse tipo de lesão bem aqui que você está vendo aqui, tá? Então observe, a nossa pele, pessoal, tá? É uma barreira inata do nosso corpo. Ele faz parte do nosso sistema imune inato, tá? Quando esse sistema imune inato relacionado à barreira epitelial, eles se rompem, tá certo? Eu tenho aqui, ó, a exposição do tecido conjuntivo, tá? Então, quando esse sistema aqui de epitélio, pessoal, ele se rompe, eu tenho uma porta aberta gigantesca para a contaminação de micro-organismos que estão fora, né? Ó, aí no ambiente, tá certo, gente? Extracelular, né? Fora aí no ambiente aqui no ar, tá certo? Aí o que acontece, ó? Esses micro-organismos acabam penetrando, tá certo? Por devido, né, ao ter o rompimento desse epitélio aqui, tá? Ó, no que ele vai entrando, pessoal, ele vai entrando em contato também com o tecido imediatamente abaixo ao epitélio que vocês estão vendo aqui. E quem que está aqui abaixo que é, ó? É o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, tá certo, gente? Que é repleto de vasos sanguíneos. Mas eu tenho também, tá certo, gente, estruturas celulares, os leucócitos residentes, que fazem parte da minha imunidade inata, ou seja, que já está ali,
preparado, tá certo? Preparado para defender o seu organismo, tá certo? Contra os agentes invasores, tá? Ó. Então eu tenho aqui leucócitos. Esses leucócitos são chamados de leucócitos residentes, tá certo, gente? Então não vamos esquecer disso, tá? Quando esse micro-organismo ele entra aqui, essas células vão fagocitar esse micro-organismo, aqui no caso uma bactéria, né? Ó, vão fagocitar e vão destruir essa bactéria, tá certo, gente? Através das suas reações, né, ó, enzimáticas, através aí, né, do lisossomo, tá? Então, no que destrói, pessoal, todo o mecanismo, tá certo, de defesa é ativado, imunologicamente falando, tá? Então, a partir desse momento, eu tenho aqui recrutamento de novas células, tá certo? Eu tenho aqui, por exemplo, também uma pequena exposição do que foi digerido, né, pela célula, tá certo? E isso aqui vai ativar outros leucócitos, tá? A virem para o local do ambiente contaminado, tá certo? E além disso, essas células vão liberar citocinas pró-inflamatórias, como por exemplo a interleucina 1, TNF-alfa, tá certo? Interleucina 6, tá bom? Que são esses sinalizadores dentro aqui no tecido conjuntivo que vão estimular o processo inflamatório no local, tá? Além disso, essas células vão produzir também as quimiocinas, tá certo? As quimiocinas, tá? Ó, as quimiocinas que vão também participar do processo inflamatório que a gente vai já ver, tá? Mas o que eu quero que você saiba é que no rompimento dessa primeira barreira inata do corpo, eu tenho a penetração de micro-organismos, tá? E essas células inatas que estão ali naquelas células residentes, leucócitos residentes, tá? Eles vão estar ali para fazer a primeira linhagem de defesa e estimular o seu sistema imunológico, né, a ser mais competente para aquele micro-organismo, tá bom? Então, logo em seguida, né, a essa reação, a esse dano epitelial, que no caso, né, dessa lesão aqui na pele, eu tenho a reação vascular, tá certo? Então, a primeira coisa que acontece é a alteração do calibre vascular, tá? Então, inicialmente eu tenho uma rápida vasoconstricção, mas ela é transitória, tá certo, gente? Então ela o vaso sanguíneo vai se contrair no local, mas logo em seguida, tá certo? Vai haver uma vasodilatação, tá? E isso vai fazer o que, gente? Que o aporte sanguíneo no local, tá certo? Ele aumente, tá certo? Então isso vai trazer uma condição de hiperemia, tá certo? Hiperemia, e é por isso que a gente vê o rubor, tá? Então essa é a reação vascular que acontece no local, né, do processo do dano, né, tecidual inicial, tá? Logo em seguida a essa reação aqui de vasodilatação, eu tenho um aumento da permeabilidade vascular. Isso vai permitir o quê? Que proteínas que estavam dentro do vaso sanguíneo vá para o tecido, tá certo? O tecido conjuntivo, tá? Ó. E também que células saiam de dentro do vaso sanguíneo, essas células são as células de defesa, né, os leucócitos, e vá até o tecido que está sendo acometido por exemplo, né, por um processo infeccioso, tá certo? Então a gente vai ter uma vasodilatação aqui nessa condição, que ela vai diminuir a velocidade do fluxo sanguíneo, tá certo? Então imagina só, pessoal, como é que isso acontece? Vamos lá. Se eu tenho aqui um vaso sanguíneo nesse calibre, tá certo? Obviamente que se eu fizer uma vasodilatação, eu vou aumentar a quantidade de vaso sanguíneo, de sangue aqui, né? Porém, esse vaso sanguíneo dilatado nessa condição vai permitir uma menor velocidade do sangue. Isso vai provocar uma estase, isso vai facilitar o processo de permeabilidade vascular, ou seja, o sangue vai passar aqui de forma mais lenta, muito embora eu tenha uma maior quantidade de sangue aqui, tá certo? Por quê? Porque ele ficou dilatado, né? Então aqui a velocidade aqui no caso aqui ele vai diminuir, tá bom? Então aqui, pessoal, vou ter um aumento da permeabilidade vascular devido a essa vasodilatação. Eu vou ter, devido a essa vasodilatação, como eu já falei para vocês, a saída, né, de eletrólitos e proteínas, tá? E aqui eu tenho a formação nessa condição, tá certo, gente? De um exudato.
tá? Então, quando essa situação acontece, onde eu tenho, né, saída de eletrólitos, de água, de proteína de baixa densidade, aqui de baixo peso molecular, né, ó, saindo de dentro do vaso sanguíneo, isso vai me resultar dentro do vaso sanguíneo um sangue mais viscoso, tá certo? Então, vamos seguindo e agora eu quero que você faça uma pequena diferença entre o que é exudato do que é transudato, certo? Vamos imaginar aqui uma condição normal, certo? Então imagine aqui um vaso sanguíneo, eu tenho as proteínas plasmáticas e eu tenho a pressão hidrostática dentro do vaso sanguíneo, pessoal, semelhante à pressão osmótica coloidal lá do tecido extravascular, tá certo? E por que é que essas proteínas e a água que está aqui dentro do vaso sanguíneo, ele não escapa aqui, né, pelo próprio vaso sanguíneo? Simplesmente porque essa pressão hidrostática ela é semelhante à pressão osmótica coloidal, gente, tá? Ó. Mas só que eu tenho condições patológicas que não são inflamatórias, que permitem que eu tenha um extravasamento de líquido, tá certo? Aqui de dentro do vaso sanguíneo para o tecido, tá? Ó. E quando as condições patológicas elas estão presentes, como por exemplo uma insuficiência cardíaca congestiva, né, ó, uma doença hepática, tá, que não são processos inflamatórios normalmente, tá certo? E essa condição vai alterar esse equilíbrio entre a pressão hidrostática e a pressão osmótica. E isso vai fazer com que eu tenha como resultado final uma saída de líquido, tá? Mas lembre-se, as proteínas de baixo peso molecular, tá certo? Permanecem dentro do vaso sanguíneo e a esse extravasamento de líquido sem, tá certo? Essas proteínas é chamado de transudato, tá certo, gente? De transudato, tá? Ó, aqui, ó, tá? Ó. Então, é diferente agora do exudato, tá? Ó. Então, quando eu tenho um exudato, essa permeabilidade vascular, gente, ela é afetada por um processo inflamatório, tá? Então, eu tenho aqui um aumento, né, ó, entre essa distância das células endoteliais e permitem, além da saída do fluido, a saída das proteínas, né, ó, de baixo peso molecular. E isso se dá o nome de exudato, tá certo, gente? Então, só para que você saiba o que é transudato, o que é exudato, saiba diferenciar. E isso vai acontecer normalmente, a presença do exudato, numa condição inflamatória, tá certo? Pessoal, vamos lá. Estica aí um pouquinho as costas, né? Você chegou até aqui, já dá um like aí no vídeo, tá certo? Se não entendeu aqui até aqui, volta um pouquinho, volta a assistir desde o começo, tá? E vamos seguindo, tá bom? Então vamos aqui a essa parte que é muito importante para que a gente possa entender o processo inflamatório, tá certo? Então aqui, pessoal, vai iniciar o que a gente chama de fase, tá certo? Celular, tá? Onde eu vou ter a marginação, a rolagem, a aderência e o processo de diapedese dos leucócitos, tá certo? Então aqui, pessoal, esse ambiente que você tá vendo aqui, tá, ó, é o intravascular, tá certo? Intravascular. Tá, ó. E aqui vamos supor que seja o tecido conjuntivo, tá, ó, tecido conjuntivo. Então imagina só, pessoal, normalmente o leucócito está de boa, tá certo, dentro do vaso sanguíneo, expressando lá suas proteínas de membrana, né, ó, dentre eles, né, as integrinas, tá bom? Então vejam só, pessoal, o que acontece no processo inflamatório. Eu quero que você olhe para cá, para esse rapazinho bem aqui, ó, que eu tô aqui, ó, fazendo a setinha, tá certo? Então veja aqui o macrófago, tá? Ó. Lembra que eu falei para vocês que tinham leucócitos, né, residentes no tecido conjuntivo, só esperando, né, algum micro-organismo entrar ali, romper a barreira epitelial, né, e chegar ali no tecido conjuntivo? Pois é, um desses rapazes aqui é um macrófago, certo? Então o que vai acontecer, pessoal? O macrófago ali no tecido conjuntivo, ele vai fagocitar o micro-organismo que você está vendo aqui, ó, tá certo? Ó, que você está vendo aqui, tá? Ó. E aí vai iniciar todo o processo imunológico para quê? Para chamar mais células para o local, mais células de defesa para o local, tá certo? E ativar o sistema imunológico com o objetivo de debelar aquele processo infeccioso que está acontecendo. Mas quando o macrófago ele faz esse processo aqui, pessoal, de fagocitose e destruição do micro-organismo, ele vai fazer duas coisas. Uma, ele vai produzir as quimiocinas, tá certo? E deixa essas quimiocinas aqui que daqui a pouco eu vou falar dela, tá certo?
e vai produzir quem, gente? As citocinas pró-inflamatórias. Lembra que eu falei para vocês das citocinas lá no começo? Então ele vai produzir o TNF-alfa, interleucina 1, na grande maioria das vezes, certo? Então aqui, pessoal, o que vai acontecer com a presença dessas citocinas pró-inflamatórias aqui no tecido? Gente, uma série de eventos vão acontecer, mas eu quero que você saiba o que vai acontecer aqui no caso da presença dessas citocinas no endotélio. Então o que acontece? Essas células endoteliais aqui, pessoal, ó, vão começar a expressar receptores para, tá certo, gente? As integrinas, tá? Ó, as integrinas que estão aqui, ó, na superfície dos leucócitos, tá? Então o que acontece? Essas selectinas, pessoal, aos poucos vão começar a ser expressas no endotélio, e isso vai permitir o quê? Que essas integrinas que estão aqui nos leucócitos dentro do vaso sanguíneo se conecte a essas selectinas, tá? Inicialmente, pessoal, o que vai acontecer? Na hora que acontece esse processo aqui, ó, tá? Em que o leucócito ele sai dessa região central do vaso e chega à região periférica, eu vou ter o processo chamado de marginação, tá certo? De marginação, ou seja, ele vai para a margem do vaso, tá? Quando essa ligação ela acontece, pessoal, tá certo? Com a selectina e integrina, tal, isso aqui vai me dar uma ligação, tá certo, gente? Que vai permitir com que esse leucócito ele role, tá certo, gente? Ele role aqui pela parede do vaso sanguíneo, tal. Inicialmente essas ligações entre integrina e selectina elas são fracas, tá? Mas à medida que o leucócito ele vai rolando, tá? Essas ligações vão ficando mais fortes, tá certo? Principalmente quando eu tenho aí, ó, o ICAM1, tá certo? Então eu vou ter aí receptores aí no endotélio que vão permitir uma ligação mais forte. Ao passo que no final, pessoal, olha só, essas integrinas aqui, ó, tá, ó, elas vão permitir com que esse leucócito ele diminua essa sua velocidade, tá certo? E essa família aqui, gente, ó, de ligantes que você tá vendo aqui, ó, PECAM1, que faz parte aí das famílias das imunoglobulinas, tá certo? E você tá vendo aqui o CD31, que é a mesma coisa do PECAM1, tá certo? E aí o que acontece? Essas proteínas expressas aqui no endotélio vão se unir, tá certo, gente? As mesmas proteínas aqui, ó, nos seus receptores, no caso, né, do leucócito, e isso vai permitir uma ligação muito forte, tá certo? Ao passo que no momento em que eu tenho, né, um aumento do espaço entre uma célula endotelial e outra, o processo de diapedese vai acontecer. O que é diapedese? É o momento em que o leucócito ele sai de dentro do vaso sanguíneo para o tecido, tá certo? O tecido, tá? Então, quando isso acontece, tá certo, gente? Lembra das quimiocinas? Então, as quimiocinas produzidas pelos macrófagos, elas vão atrair essas células aqui que vocês estão vendo, que agora elas estão agora no tecido, né? Ó. Então, isso aqui, gente, tá certo? Ela vai acontecer, as quimiocinas vão atrair essas células, tá? Então, aqui agora justifica como que as células de defesa conseguem chegar no local afetado. Tá certo? Ok? Então ficou tranquilo, né? Se não entendeu, volta aí um pouquinho que você vai entender tudinho. Tá certo, gente? Então vamos nós aqui. Passou todo esse processo inflamatório, na fase celular, né? Foi resolvido o processo infeccioso e agora chegamos na fase de reparo. A fase de reparo, pessoal, é a fase mais duradoura, tá? Então, com o objetivo de reparar todo aquele processo ali que aconteceu, inflamatório que aconteceu no tecido, né? Ó, eu vou ter migração de fibroblasto para o local onde foi acometido o processo inflamatório, e aí eu vou ter uma produção de fibras colágenas, inicialmente desorganizadas, tá certo? E aí, gente, ó, essa região, ela é importante que você entenda isso, tá? Ó, essa região que foi cicatrizada, gente, ela vai perder a função dela, tá? Que, por exemplo, na pele, eu não tenho mais como produzir aqui, ó, esse anexo da pele, que é o pelo,
tá? Então não tenho o pelo, não tenho o músculo eretor do pelo, não tenho mais glândula sudorípara nem sebácea, tá certo? Então aqui a gente perde essa função, tá? E aí, professor, me diga uma coisa, a gente viu tudo isso, existe a possibilidade de algo dar errado? Só existe, né, gente? Então vamos lá. Então, quando você tem um paciente que tem um processo inflamatório que não se resolve, gente, provavelmente eu vou ter aí um paciente que tem uma deficiência no processo imunológico, tá certo? Decorrente de alguma alteração dessa aqui ou de alguma alteração sistêmica, tá? Mas aqui eu quero só que você entenda direcionada que eu tenho problemas aqui que vão ajudar a perdurar o processo inflamatório direcionado ao próprio evento que acontece lá, como a gente já viu até aqui, tá certo? Então eu posso ter, gente, ó, a deficiência no processo de fagocitose do macrófago, tá? Ó, e nessa condição eu vou ter uma deficiência na mieloperoxidase, que é a enzima, tá certo, gente? Citoplasmática, tal, que está ali responsável por fazer o processo de degradação do micro-organismo, ela é chamada de MPO, tá certo? A mieloperoxidase, então posso ter uma alteração nesse processo, tal. Eu posso também ter uma deficiência na produção de fatores quimiotáticos, gente, ó. Lembra lá das quimiocinas? Né, ó, então, essa condição é chamada de leucócito preguiçoso. Ele não vai produzir essas quimiocinas, ou pelo menos produzir em baixa quantidade, e isso vai me induzir um processo, né, ó, de leucócitos preguiçosos. É uma síndrome, né, na verdade, leucócito preguiçoso, tá? Então, posso ter também, ó, as alterações na adesão dos leucócitos no endotélio. A gente viu, né, que tem lá as integrinas, as selectinas, né, que fazem o processo de ligação, né, entre o leucócito e o endotélio, para que no futuro, né, logo em seguida, aconteça o processo de AP10. Então, eu posso ter alterações nessas proteínas, tá? Então, gente, então existe uma série de eventos que podem causar alterações, né, ó, que pode causar aí problemas nessa condição de perdurar o processo inflamatório, tá certo? E aqui é só para que a gente possa ver um padrão inflamatório, tá certo, gente? No histopatológico, estou trazendo aqui um histopatológico da UFMG, tá? Onde a gente tem uma inflamação da tubo uterina, tá certo? A gente tem aqui uma hematoxilina eosina no aumento de 10 vezes, onde a gente de cara, pessoal, nesse aumento, tá? Ó, a gente consegue ver, ó, só de cara aqui, tá certo, gente? Um infiltrado inflamatório importante, tá? A gente não consegue ver que tipo é porque está nesse aumento, né? Muito grande ainda, a gente não consegue identificar, mas a gente já consegue ver o vaso congesto, né? Ó, a gente consegue ver áreas de inflamação, tá certo? Aqui, ó, tá? Ó, áreas de necrose, tá certo? Área de inflamação, área de necrose, tá certo? Então aqui eu já sei que eu estou diante de um quadro inflamatório importante, tá? Para que a gente possa ver um pouquinho mais em detalhes sobre esse processo inflamatório, a gente vai aumentar. Olha só, então você observa que esse infiltrado inflamatório importante, onde eu tenho aqui, ó, tá certo, gente, a área de necrose, tá certo? Ó, a área de necrose, tá? Ó. Então aqui a gente já vê esse filtrado inflamatório e vamos ver um pouquinho mais, né? Vamos aí aumentar um pouquinho mais essa lâmina, né? Esse aumento, e olha só o que a gente vê. A gente vê vaso engurgitado, né, gente? A gente vê aí essa presença bem importante aí desses vasos sanguíneos, né? O repleto de hemácias, tá? Isso a gente vê nos processos inflamatórios, tá certo, gente? Olha só aqui outra coisa, gente, eu quero que você observe, tá? Olha só esses pequenos pontinhos aqui. Tudo isso aqui, gente, ó, é célula de defesa, leucócito, tal, que já não está mais dentro do vaso sanguíneo, já passaram pelo processo de diapedese, tal. Então, só para que você possa ver. E vamos aqui aumentar um pouquinho, pessoal. Olha só como essa figura, essa foto, ela é bonita, tal. Observe aqui que eu tenho já leucócitos, tá certo, gente, no ambiente extravascular, ó. Aqui eu tenho a célula endotelial, tá certo? Ó, você perceba que ela é estreita, né? Ó. Então aqui eu tenho um leito do vaso sanguíneo. Olha só as hemácias, gente, as hemácias bicôncavas, né? Ó. Então a gente percebe as hemácias aqui. E olha quem está aqui, pessoal, ó, esses leucócitos, tá certo? Ó. Eles estão aonde? Na periferia. Isso aqui é para mostrar para você, né, a marginação leucocitária, tá certo? Que está ali ao redor do vaso sanguíneo, tá? Ó. Então observe como essa imagem é bonita, né? Ó. Aqui, bem pertinho daqui, provavelmente essas células aqui, pessoal, já estão passando pelo processo de AP10, certo? Então por isso que a gente vê bastante leucócitos aqui nesse ambiente extravascular, tá?
Então, pessoal, como é que a gente vê a inflamação aguda num hemograma, por exemplo, né? Pessoal, principalmente pela presença de neutrófilos aumentados, certo? Então, quando eu tenho uma neutrofilia, tá certo, gente? Eu tenho aí muito provavelmente um processo inflamatório agudo instalado, normalmente, tá certo, gente? Não é sempre, mas normalmente sugerindo um processo inflamatório, né, iniciado por um processo infeccioso bacteriano, tá? E a gente vai ver aqui, ó, logo abaixo dos neutrófilos, a gente vai ver metamielócito, bastonete, segmentado, certo? Então, gente, a gente vai perceber que se eu tiver metamielócito, bastonete, tá certo? Em grande quantidade, isso significa que células imaturas da linhagem do neutrófilo, tá certo, estão indo para a corrente sanguínea. Isso significa dizer que o meu organismo não está tendo competência para poder debelar o processo inflamatório bacteriano que está acontecendo. Então ele está começando a jogar células imaturas, né? A medula óssea está começando a jogar células imaturas dentro do vaso sanguíneo com o objetivo de debelar o processo inflamatório. Quando eu tenho a presença de metamielócito, né, gente, bastonetes aí na corrente sanguínea, tal, em grande quantidade, então a gente tem o que a gente chama de desvio à esquerda, certo? Desvio à esquerda, tá? Então isso pode estar acontecendo nos processos inflamatórios agudos, tá bom, gente? Então, pessoal, com essa aulinha bem introdutória, tá certo? Espero ter ajudado você. Se você quiser mais assuntos como esse, tá certo? Sobre inflamação, sobre patologia, tal, já chega aí embaixo nos comentários, tá certo, gente? E já deixa aí o seu comentário. Professor, eu quero mais aulas de processo inflamatório crônico, então quero mais detalhes sobre os padrões histológicos, né? Da inflamação aguda, tá bom? Que aí a gente vai preparar com carinho para vocês, tá? Então prometo agora a gente ter aulas mais constantes aqui, tá certo? E eu vejo você na próxima aula. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Um abraço, tudo de bom e até lá!